A Parashá Nitzavim, ela é sempre a Parashá que antecede a entrada de um novo ano, Rosh Hashanah. E também é exatamente a porção da Torá em que Moshe Rabbeinu está se despedindo do que seria o seu último dia de vida. E Moshe Rabbeinu, ele fala a geração que nasce no deserto, ou a segunda geração dos que saem do Egito. E a Parashá Kitavô, ela foi uma ruptura das palavras de orientação, de preparo a essa nova geração, e ela trouxe nada mais e nada menos do que 100 menos 2 maldições descritas no livro Kitavô. E no que refere-se ao último dia da sua vida, a Parashá Nitzavim, ele faz uma convocação. Essa convocação acontece a todos, como diz: e todos vós que estáis presentes diante do Eterno, vosso Deus, os cabeças das vossas tribos, os vossos anciãos, vossos policiais e todo homem de Israel, as vossas crianças, as vossas mulheres, o peregrino que está no meio dos teus acampamentos, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres na aliança do Eterno teu Deus e no seu juramento, que o Eterno teu Deus faz hoje contigo. Vocês percebem que a convocação, ela não deixou ninguém de fora. Dos mais altos dignatários até a base dessa sociedade, que é o rachador de lenha e o tirador de água. Todos eles estavam convocados para o que nós conhecemos ser o início de um novo ano. Ninguém vai escapar desse julgamento. A pessoa que se considera saudável, a pessoa que se considera rica, da base até o topo da pirâmide dessa sociedade judaica, todos convocados a entrarem na aliança. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Todos vocês estão na aliança. E a má notícia é que mesmo a natureza não permita e não permite sairmos dela. Mesmo que você queira se livrar disso. As pessoas que entram no pacto, o pacto é o Berit Olam, é um pacto físico que nós fazemos. É interessante que na bênção do Olê, o tradutor, o Luan, ele fez a recitação dos nomes Ben Avraham, Ben Avraham, Ben Avraham. É impossível essas pessoas saírem do pacto. Isso não é uma opção. Não tem como sair. Você pode mudar de religião até, mas não pode sair do pacto. Não há como. Você pode mudar de país, mas não tem como sair dessa aliança. E ele fala a todos vós que estáis presentes e os que ainda não estão aqui. As gerações futuras daqueles que entraram no pacto. E o pacto físico é o pacto de que foi inserido o nosso pai Avraham, de que recebemos a informação de que todos nós nascemos com uma dose de imperfeição e de que essa imperfeição ela é feita o conserto no momento em que entramos no pacto de Avraham.
um pacto físico. Eu vi um filme que fala sobre dois jovens que fugiam. Esses jovens, e foi baseado em fatos reais, diga-se de passagem, que esses jovens, eles foram sobreviventes, dois irmãos. E esses irmãos se separaram em função da aproximação dos alemães. E um desses jovens, ele acabou sendo inserido dentro do exército alemão. E por diversas vezes ele tinha que esconder a sua circuncisão, que o denunciaria como judeu, e judeu era o objeto de perseguição na Europa, não só dos alemães. O outro pacto, de que todos nós somos chamados a entrar, é o pacto do tempo. O Berit Olam. O Berit Olam é o Shabat. Às 25 horas, de que todos vocês e de que todos nós, junto a todos os judeus do mundo, estamos afirmando de que Deus fez o mundo e o universo e de que o mesmo descansou de toda a obra que criaram e fizeram. Esse é o pacto espiritual, a aliança espiritual que nós temos com o Criador. Com o Criador do universo. E o que é 5.783? Ela data aqui o Big Bang, a criação do homem, ou a ordem cronológica da narrativa bíblica do primeiro homem mencionado, Adam Rishon, de Adão. A Torá, ela não está se ocupando a debater com a ciência da forma como o mundo foi criado. Não. A Torá não se dispõe a explicar como se deu essa criação. Bereshit, que é o início do ciclo da leitura que nós vamos nos envolver depois de Simchat Torá, ela vai explicar o cenário da existência em que Deus traz o homem à existência. E que o objetivo da criação é Israel. Israel torna-se o objeto da existência, ou o motivo de que a existência veio ser chamada. Por isso que o pacto da chamada de Nitzavim, ela torna-se irrevogável. Não é possível cancelar. Não podemos abrir mão disso aí. Muitos judeus, dos 150 mil judeus da Península Ibérica, na Espanha, dos reis católicos, muitos deles já não traziam mais seus sobrenomes judeus. Diante de Aragão. Mas o Tribunal do Santo Ofício se ocupou de recuperá-los, de reencontrar todos aqueles judeus que já haviam decidido a sair do pacto. Tem um midrash que é atribuído ao profeta Ezequiel que diz assim, que quando alguns judeus perguntaram a Deus se o escravo adquirido por um Cohen, se ele pode comer do maaser, dos dízimos. E a resposta do profeta aos que perguntavam, sim. Ele, como propriedade do Cohen, ele pode comer dos dízimos. Aí eles fizeram outra pergunta. E se esse mesmo escravo for vendido a um não judeu? Aí a resposta foi, não, então
ele não pode mais comer do maaser. Ele não pode mais comer dos dízimos. Aí esses judeus se valeram da resposta e disseram: nós também não queremos pertencer a essa herança. Estamos abrindo mão dos nossos direitos e dos nossos deveres, e nós queremos ser vendidos a uma outra sorte, uma outra aliança que não esta. Então, todos os judeus das gerações futuras que se depararam diante de Aragão, de Dom Manuel, eles foram trazidos de volta daquilo em que eles pretendiam se livrar, que é a sua identidade judaica. Mudaram de nome, mudaram os costumes, saíram das tradições, mudaram de país. E de repente, o Tribunal do Santo Ofício, que equivale a Gestapo do século XVI, eles conseguiram encontrar 7 gerações daqueles que já nem sabiam mais que eram judeus. Trouxeram de volta. Na Alemanha. A Alemanha, em 1930, ela foi o ápice da civilidade, da civilização, da arte, da cultura, da educação. O iluminismo, que foi a base para a assimilação, em que muitos judeus aproveitaram da oportunidade e se livraram para se fixar na cidadania. Dessa civilização. Mas quando, em 1933, surge o Hitler, com a sua determinação, a lei de Nuremberg exigiu que todos os judeus que já haviam se livrado dos nomes, eles chamavam Oscar, Reizes, não traziam mais seus nomes hebraicos. A lei de Nuremberg exigiu que todos esses encontrados pela Gestapo incluíssem o nome Israel para os homens e para as mulheres incluísse e acrescentasse o nome Sara. A Gestapo se encarregou de perseguir 10 gerações de muitos judeus, alemães, franceses, poloneses, de que nem sabiam mais de que eram judeus. Eles foram encontrados. A IBM, ela usou uma tecnologia, eu vi até em um dos manifestos do dia 7 de setembro, recentemente, eu vi um cartaz interessante que dizia assim: não ao passaporte da vacina, ao passaporte sanitário. Olhando superficialmente, você pode falar um negacionista. Mas a IBM deu ao governo alemão e à Gestapo, através do cartão como esse, um passaporte sanitário. Ela conseguiu puxar em torno de 300 mil judeus que já não se sabiam mais de que eram judeus. Vocês acham poucos, não? Ela conseguiu perseguir e encontrar
11 gerações de pessoas que já haviam se livrado dessa identidade judaica. Onze gerações. Para 6 milhões de pessoas que foram colocados nos campos de concentração, nos campos de extermínio, nas câmaras de gás. Ou seja, pessoal, não há como se livrar. Eu sempre conto um relato de um rabino que diz que ele recebeu um e-mail de um judeu, e esse judeu protestava da seguinte forma: sou judeu, mas não me casei com uma judia, fiz um casamento misto, não circuncidei meu filho, não vou fazer o bar mitzvah dele, ele não se casará com uma judia, ele não tem nome bíblico, ele não tem nome hebraico, ele não tem nome talmúdico. E garantir de que quando eu morrer eu não seja enterrado num cemitério israelita. Aí ele escreveu isso ao rabino. E o rabino respondeu: judeu, não posso resolver o teu problema. Nem você pode. Se livrar da tua alma judaica, da tua identidade, você indica que isso é impossível, porque se fosse fácil, você teria procurado um tribunal civil, um padre, um califa. Mas ao se livrar da sua identidade judaica, você está procurando um rabino. E ao procurar um rabino, você está afirmando de que é impossível, mesmo com todas as afirmações e medidas das decisões que você tomou, é impossível você se livrar da centelha da alma judaica. Porque você nasceu judeu e você vai morrer judeu. E os teus filhos é judeu, mesmo eles não querendo. Então, é um destino e aliança de que nós não conseguimos nos livrar disso, porque a natureza não permite. A natureza não permite nos livrarmos disso. E das 98 maldições proferidas em Kitavó, na Parashá da última semana, onde já havia sido proferida 49 maldições em Levíticos, mostra que nós temos duas escolhas. E que nenhuma dessas ela dá a opção de nos livrarmos daquilo que somos. Ou nós escolhemos a bênção para vivermos, ou nós escolhemos a maldição. E o tribunal que nós falamos, já que falamos de Yom Hadin, de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, não é exatamente a festa de que o ano Novo Civil gregoriano é feito. A festividade de Rosh Hashanah para nós, ela tem, na verdade, o início de um encontro de temor. Não é a euforia de Purim, por exemplo. E nem a de Simchat Torah, mas a de quem está sendo levado a um tribunal. Eu não sei quantos de vocês tiveram essa experiência, mesmo que para ser uma testemunha em um tribunal. Ao entrar no tribunal, então, nós entramos com total receio do que vai acontecer ali. Do que vamos falar,
Então, o Rosh Hashanah para cada um de nós é o dia em que somos julgados, né, do encerramento de um ciclo de 5.782. A chamada da Torá diz assim: todos vós e todos vós que estão vivos, vos unistes a Deus. Se nós passamos o ciclo no ano de 5.782, é que nós tivemos um decreto favorável para chegarmos ao encerramento de um ciclo e o início de um novo ciclo de ano. Porque os decretos eles são emitidos na ordem, em todos os aspectos da vida. Daquele que vai ter saúde, daquele que vai ter sucesso, daquele que tem conquista, daquele que tem lucros, daquele que tem sorte. E sorte, ela só é o meio do decreto. A sorte ela precisa ser acompanhada do tov, uma boa sorte. Porque a sorte ela pode cair também em lugares diferentes. Ramã, ele lança a sorte, e essa sorte era para o mal dos judeus, para o extermínio de todos os judeus da Pérsia. Então, os decretos que nós recebemos de Rosh Hashanah, do Ano Novo Judaico, ele nos prepara exatamente para recebermos desse julgamento e termos a oportunidade nos dias temíveis, nos 10 dias temíveis, que é do dia 1º de Tishri ao dia 10 de Tishri, em que nos aproximamos e vamos em direção a Yom Kippur, dia do perdão. E o dia do perdão é quem que é perdoado? Abrindo aí espaço para o Minhá, quem pode ser perdoado? Vocês perdoam? Vocês liberam esse tipo de coisa ou não? Liberam? Para quem que vocês costumam liberar perdão? Absolvição. Vocês não andam perdoando? Quem que nós costumamos liberar perdão? Nosso amigo. Esposa, esposo, o filho, filhos, pais, tá. Raveirinhos da congregação. Tá. Alguém libera perdão a quem se arrepende? Só Deus. Uriel está rigoroso no julgamento. Nós procura pela absolvição, é quem procura pelo perdão. Então, quando a pessoa te ofende, ela faz um bullying, quando ela te expõe publicamente, na faculdade, no trabalho, na comunidade, quando ela te expõe publicamente, quando ela te causa um prejuízo, um dano, quando ela atrai a sua confiança, todas essas e outras circunstâncias já é um motivo de uma ranhura nas relações. E quando a pessoa que cometeu a ofensa, o prejuízo, ela percebeu esse afastamento, esse bloqueio, um cisma, e ela quer recuperar isso, então ela procura a pessoa a quem ela ofendeu ou prejudicou com um pedido sincero de perdão. Quando ela reconhece, ela diz: olha, eu errei contra você. Fui arrogante, fui prepotente, fui inconsequente. Não farei isso de novo, estou arrependido, quero recuperar a amizade que nós tínhamos. Eu quero ressarcir o prejuízo.
Então, quando você percebe que há um esforço do outro lado em fazer um reparo, aí o que você libera? O perdão. Isso pode ser para a esposa, para o esposo, para o filho, para o pai, para o patrão, para o funcionário, para o amigo. Em todas as relações isso funciona. E os tribunais avaliam isso. Quando constata o erro da pessoa, eles procuram entender o porquê que ela fez isso, as motivações, e calculam o quanto ela está arrependida, né? O quanto ela sofre com aquela decisão. Yom Kippur para nós é isso, pessoal. Yom Kippur é nós nos aproximarmos com um pedido de perdão. E o pedido de perdão, ele é analisado como você analisa os outros, que te ofende e que te prejudica. Quando a pessoa cria uma situação ruim para você e ela fala, desculpa aí. Desculpa aí se eu te ofendi, olha aí, a reserva. Você libera um perdão para ela? Você pode liberar um perdão superficial. Ela não é convidada para suas festas e simplesmente você, bom dia, boa noite, a cumprimenta, né? Então, o pedido de perdão que fazemos de Rosh Hashanah até Yom Kippur, ele é baseado na avaliação dessa introspecção de tudo aquilo que fizemos no decorrer do ano. É o juízo final, mas é o juízo final de 5.782. Do que fizemos, do que não fizemos, do que poderíamos ter feito melhor, um jejum, um regime, uma dieta, uma caminhada, uma tzedakah. Tudo isso. Vou abrir para o Minyan. Juan Pablo Leguizamon. O Cohen Davi. Vem cá, Cohen. Vem cá. Scusa. Você quer óculos também? No, danke. 1987 nato in una famiglia bella. Nel 1999 tenia la prima deuda sobre la mia mãe e sempre le perguntò l'identità giudeo. Mia mãe fez una affermazione da sua abuela, Elena, che sopravviveu come figlia abbandonata da sua famiglia nel 1944. Ella diceva dopo la seconda guerra stava in una stanzina e conosceva solamente il soldato che mi dava il pane. Conosceva solamente l'entourage dei miei colleghi dentro la stanzina che non sapeva che passava. Il soldato nel 1944, il 19 di novembre, preguntò a mia abuela al soldato dove la mai. E lui disse, io la mai fe un viaje. Il suo attendido fu un viaje sin ritorno. 1987, mia abuela fece una bellissima affermazione sull'identità giudea dopo sopravvivere. Ella diceva una cosa bella. Essere giudeo significa aver fé. Essere giudeo significa essere giunto. Essere giudeo, aver temore e amore di Dio. Mia mãe, nel 1999, quando preguntò, ella mi disse, mio figlio, essere giudeo, tenere la direita, la fé e l'amore. È la unione. Nel Deuteronomio 30 va sempre all'inizio della Torah, Bereshit Barach Elohim. Solamente l'inizio del mondo, il complejo della fede giudaica, il complejo del fondamento ebraico, del pacto entre Deus e Mosè. Deus amò Mosè per una singola cosa, perché Mosè fu semplice. Lui non tenia né conoscenza teologica, né dottorato,
né conoscenza giuridica, né conoscenza medica. Lui fu semplice. Lui fu una persona tan placevole a Dio che l'amò. Il patto entre Dio e Mosè è un patto fedele della fede giudaica, ma anche un patto che noi, non solamente l'identità dopo la seconda guerra nel Shoah, non dimenticare la Shoah, però l'ebraismo è molto molto più antico che la Shoah. Shoah è solamente un momento di viaggio, diceva mia abuela, ma anche un sentito e un modo di capire e perdonare. Uno dei grandi filosofi che sopravvivió también, il filosofo che lo amo tanto, un uomo di una conoscenza splendida, lui quando uno le preguntò chi sei, e lui diceva sono metà polacco e metà alemán e ganz yehudi. Uno dei giornalisti nel 1947 alla riunione in Israele sul processo di Eichmann, lui fu lì e preguntò al giornalista che significa yehudi. E lui diceva, se dico giudeo è un insulto, se dico yehudi è un amore. Sobrevivente do Shoah, do Holocausto, em que essas famílias que vêm hoje aqui para contar esses relatos, eles tiveram que fazer essas afirmações sem dignidade. No livro que também se tornou um longa-metragem chamado Holocausto, narrado pela família Weyses, na Alemanha. Ele traz um relato de um oficial alemão que, no comando de um fuzilamento, de um paredão, com diversos judeus nus, ele encarava um judeu que ele tinha convicção que ele não era judeu. Aí ele convida esse judeu para se aproximar e diz assim: filho, você é judeu? E o jovem diz: sim, sim senhor, sou judeu. Você tem certeza? Sim, sou judeu. Então volta para o paredão. E ele não conseguia liberar a execução daqueles judeus, ele chamou ele novamente. E aquele jovem se aproximou do oficial e falou: você tem certeza que você é judeu? E ele falou: sim, eu tenho certeza e eu sou judeu. Isso aconteceu por 3 vezes, até que ele finalmente ordenou que fossem fuzilados, e aquele jovem também foi fuzilado. É o destino da alma judaica. Ele teve a oportunidade de falar: eu não sou judeu. Não sou judeu. Foi um equívoco, eu estava aqui por engano. Só por parte de pai. Dom Isaac Abravanel também era o Paulo Guedes da coroa espanhola, de Castela, na Espanha. Dom Isaac Abravanel foi o único judeu que teve a permissão de permanecer na Espanha do decreto de 1492, de quem descende hoje o senhor Abravanel, o Silvio Santos. E Dom Isaac Abravanel diz assim: não, o meu povo é expulso, eu também sou expulso. E ele saiu da Espanha. Moshe Rabbeinu foi confrontado pelo próprio Deus, e que ele falou: se aparta desse povo, se aparta deste povo, Lehaim.
É Mazal. Se aparta desse povo que eles serão destruídos. Aí Moshe Rabbeinu diz assim, então, destrua também a mim e risca o meu nome do livro da vida. A sofrer e receber os decretos ruins de forma coletiva nos traz redenções gloriosas, dignidade, confiança de todo o pacto que nós entramos. São oportunidades. Essa é a diferença de Abraham, de Moisés, Dom Isaac Abravanel, de Noé. Deus falou para Noé, construa uma arca e essa civilização será destruída. E Noé constrói a arca para que toda o restante da civilização ela fosse destruída. Moshe não permitiu isso. Moshe falou assim, então, risca também o meu nome do livro. Abraham, com a notícia de que Sodoma seria destruída, ele falou, e se houver algum justo? Se houver algum justo, o Senhor vai destruir a cidade? E se nela tiver 50 justos? Então nós precisamos acreditar no mundo que está à nossa volta, nós precisamos acreditar nas pessoas. E acreditar nas pessoas, às vezes, nos incluir nesses decretos. Quando ele parte dos céus. Não dos nossos inimigos, não dos que nos odeiam. Então, a Haftarah dessa Parashá, ela traz, né, esse consolo sobre Jerusalém, no período em que nos aproximamos de Rosh Hashanah. Juan Pablo Leguizamon. Shabbat Shalom a todos nuestros oyentes que están en sintonía con nosotros de Chile, de Paraguay, de Argentina y de otros lugares del mundo. Estamos hablando hoy, o nuestro Moré está hablando sobre esta parashá muy importante que es ponerse de pies. Ponerse de pies es un estado de mayor atención a todas las cosas que el Eterno nos propone. Y el rabino Yehoshua Hanaya, él propone que existe dos tipos de camino. Un camino cortito y otro camino largo. E isso se aplica à nossa vida. Se você quiser o caminho mais curto, então estude, leia. Porque o Eterno propõe aqui, não está lá em cima no céu para que você diga, quem pode ir lá em cima e trazer para nós? Nem está debaixo do mar. Para você também perguntar, quem vai lá no fundão trazer para nós? Não, a palavra está ali. Eu estava falando aqui com o Cohen, que aqui, por exemplo, nós temos uma cópia da Parashá de um rabino. Mas quando você entra e começa a pesquisar sobre Netzavim, tem vários rabinos comentando, e de cada um nós temos um aprendizado. De cada um nós temos algo para aprender, que o outro nos cita, que o outro viu, que o outro escavou, que o outro trouxe à superfície. Isso que nessa parashá está aqui. Não está longe, está perto. Só depende de você. Você pesquisar, estudar, copiar, trazer junto de você e ler.
Principalmente quando nós mandamos a nossa grade posta aqui, os capítulos, o capítulo e o versículo que deve ser lido essa semana, cada uma delas tem uma mensagem para nós. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Você lê? Eu pergunto, você estuda? Você estuda? Você lê pelo menos cada dia essas passagens? São 7 divisões, menos e mais ainda a Haftará. Na Haftará tem uma mensagem muito importante, além daquilo que o nosso Moreira nos falou. Mas lá diz assim: eu coloquei atalaias todos os dias para falarmos. Quando você abre a Torá, o Eterno está falando contigo. Que caminho você quer? O caminho mais longo é você. Só vir aqui, assistir, em casa a Torá fica fechada. Você não lê, você não reza. Tem pessoa que perde até as coisas, seu óculos, né? Porque nunca mais leu a Torá e de repente, meu óculos tá. Há tempo que não lê a Torá e o óculos estava no meio da Torá. Então, gente, o importante que estamos finalizando esta série de parashot que estudamos, alguma coisa absorvemos este ano e agora temos o desafio de iniciar novamente para descobrirmos algumas outras coisas que ainda não aprendemos, mas que precisamos aprender para acrescentar ao nosso conhecimento o saber. Porque sempre encontramos pessoas nos perguntando as coisas. Está aqui com a Sandra, que por primeira vez está assistindo a nossa transmissão hoje. Ela está super contente porque descobriu uma veia de conhecimento, que é isso aqui. E aqui nós estamos com mais ou menos 180 pessoas assistindo, fora outras redes onde está sendo publicado. Nós agradecemos a vocês que nos sintonizam. Entra no chat e deixa lá o seu nome, que você é uma pessoa que está sendo abençoada, levando a nossa sinagoga até você. Então, gente, vamos aproveitar a mensagem em pé, porque em pé temos mais atenção. Tenho dito. Aí? Não? Fique à vontade. Danilo, você vai comentar? Pode usar aqui se preferir. Teve uma palavra na Haftará que quando eu comecei a ler eu achei muito interessante. Eu vou fazer a leitura no hebraico, porque o hebraico é uma língua muito interessante, principalmente para quem está na diáspora. Por que ele é interessante? Porque nós só pensamos em hebraico as coisas sagradas. Diferente da nossa língua materna, onde nós pensamos todas as coisas. No hebraico, a gente, pelo menos a maior parte, né, daqueles que estudam o estudo da Torá, né, então ele pensa somente coisas sagradas. E um dos termos que eu achei interessante é o termo referente à justiça. Quando nós falamos justiça em português, vem uma mensagem, né? Uma mensagem junto à palavra. Quando nós usamos a palavra tzedaká, vem outra mensagem. No texto da Haftará, em Isaías 61, que inicia assim no versículo 10, eu vou fazer a leitura. Susasita Badonai Tagel Nafshi Belochai Ki Hilbishani Begdei Yeshav Meail Tzedaka Eatani Kechatan Yechachen Pe'er Vechakala
ta'ada keleha. Ki she'ka'aretz totzi tzimaha uregagna zeruecha tatzmiach ken. Adonai, Adonai, yatzmiach tzedakah utehilá neged kol hagoim. O que ele diz? Grandemente me regozijarei, dirá então Israel. Minha alma se alegrará no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu no manto de justiça. Como o noivo que se adorna de vestes gloriosas e como a noiva que se enfeita com suas joias. Pois como a terra produz os seus brotos e como um jardim que faz brotar as suas sementes, assim o eterno Deus. E esse trecho é interessante, que ele fala assim, o eterno Deus. No hebraico ele usa o termo Adonai e o tetragrama. São as duas palavras. Adonai, Hashem, Adonai, Adonai. Assim o eterno Deus fará brotar a favor de Israel a justiça, tzedakah, e o seu louvor diante de todas as nações. Por que eu quero falar a respeito disso? Estamos na véspera de Yom Kippur, na véspera de Rosh Hashanah, e muitas vezes nós pensamos que, como muito bem disse o Shemuel, o perdão é só para quem se arrependeu, para o nosso amigo, para o nosso irmão, para o nosso vizinho, mas na verdade não. O perdão é para aquele que você odeia. O perdão é para aquele que jamais vai poder te retribuir, não vai poder agradecer, pedir perdão. O perdão é para quem não consegue, é para quem tem dificuldade. A tzedakah, a justiça não é para quem merece. Não é para quem merece, é para quem não merece. Então, esse momento de reflexão, esses 10 dias temíveis, são os dias aonde nós temos que olhar, não é para o nosso amigo, para o nosso irmão, aquele que a gente se dá bem, que a gente come junto na mesma mesa, não é esse que você tem que perdoar. Você tem que perdoar aquele que você odeia, aquele que não se arrependeu. Isso é tzedakah, isso é justiça. Justiça é aquilo que ninguém quer fazer, aquilo que é difícil, o louvor ao nome do Eterno. Então, a minha reflexão é a respeito disso, a respeito de criarmos compaixão. Compaixão. Compaixão é o sentimento de identificação com o outro, onde você vê que o outro também é um ser humano, que ele também erra, que ele falha. E a compaixão parte de olhar para dentro. Primeiro eu olho para dentro. Quem sou eu? O que eu faço? E aí você olha para o outro. Existe uma identificação? Justiça, tzedakah. Tzedakah, né? Tzedakah é ver o outro como um igual. Isso é tzedakah. Então, essa é a minha participação na meditação de hoje. Ho dimenticato una cosa, und zwar la palabra perdono. Definire la palabra perdono, quando ho studiato la lei, ho imparato una cosa bella. E quella cosa bella in un litigio è entender el pathos, come los griegos siempre dicen, los números, y también la lógica. La lógica de entender las cosas significa meter las cosas nel tavolo,
non tener paura. Né? Se teniamo sempre l'angoscia, non riusciremo a perdonare, perché l'angoscia crea la paura. E la paura è il distacco entre affermità e perdono. Perdono también lo definisco nella ley come apertura di un passato trascorso, di un passato passato, ma anche di un passato di esperienza che cada uno di noi le coglierà, rifletterà e metterà nel gioco due forme di strade, quella corta e quella larga. Quella corta è sempre l'angoscia, è sempre la falta di coraggio di dire le cose come lo sono. Ma perdono è anche che viene sempre dal corazon, dal cuore, non dalla mente. La mente appoggia sempre il cuore è sempre è quella che ne guida. E quando ne guida, un grande filosofo diceva, la verità è la chiave e la luce per risolvere le cose. Assim definisco io perdono. Muito bem. Para nós entendermos o momento que nós vamos entrar, que marca agora o 1º de Tishri, até Simchat Torah, é como no julgamento, Elisheva, a primeira é a conciliatória, certo? Isso quando é uma demanda entre as partes e o juiz vai fazer a conciliação. Mas as partes somos nós mesmos. O Yetzer Hará e o Yetzer Tov, as boas coisas e as más coisas. Vai ser emitido um decreto no dia do julgamento. Um dos nomes dessa festividade bíblica é Yom Hadin, o dia do juízo. O dia de Yom Teruah, o dia de toque do shofar. Rosh Hashanah é o nome mais recente, é o nome rabínico, que dá a definição do calendário hebraico como cabeça do ano. Já que o mês de Tishri, ele é o 7º do calendário, mas ele é o primeiro do calendário civil, onde todas as definições do agronegócio, do setor econômico, das redenções, o início do ciclo, tudo isso acontece no 7º mês e não em Nissan, que é o primeiro do calendário religioso. Então, no dia 1º em que somos julgados, Rosh Hashanah, nós teremos 10 dias, que esses 10 dias nos leva a Yom Kippur, o dia da redenção, o dia do perdão. E depois, Sukkot, o dia 15 de Tishri. Sukkot é um festival de 7 dias. E que na conclusão do 8º dia, que é dia de convocação, é o Shemini Atzeret, o dia da grande assembleia. Quem que é julgado? Todos os judeus. Toda a humanidade, obviamente. Mas são julgamentos à parte. Em Sukkot, Deus está tratando com todas as nações, com todos os países. E é exatamente o período em que os judeus estão pedindo pelo perdão do pecado dos países, das nações. Sukkot. A Haftarah, ela fala de Esav. Esav foi o principal opressor de Israel, que derramou sangue inocente, que se precipitou nos seus julgamentos, e que ele mesmo, na Haftarah, ele é julgado
pelo próprio Deus, na palavra do profeta Isaías, e que a mulher que teve os filhos subjugados por Esaú é consolada pelo mesmo profeta, que é Jerusalém. A redenção, a tradição de Yom Kippur, ela se deu depois que Deus emitiu um decreto de que destruiria toda a nação pelo pecado do bezerro de ouro. Vocês se lembram? Deus falou assim: me arrependi. E vou destruir, e de você, Moisés, vamos fazer uma outra nação sagrada. E Moisés recusou. E Moisés fez com que, durante esses 80 dias, Israel procurasse o caminho de volta para se consertar com o Deus de Abraão. Isso vai acontecer novamente. Quando, nos últimos 40 dias em que Moisés está nesse jejum, nessas orações, ele encontra os 13 atributos de misericórdia, em que Deus decide perdoar Israel. Mas a que custo? A custo de que toda a nação procurou pelo perdão de Deus. Não se tratava do extermínio, se tratava em que eles não teriam mais o status da nação sagrada, eles não teriam mais a presença divina perto deles. Isso era pior do que ser destruído. Isso era pior do que ser exterminado, era não ter a presença divina, em que o povo que anteriormente foi chamado de nação sacerdotal, de nação sagrada, eles perderam esse status. E foi nessa corrida pelo arrependimento em que eles conseguiram obter o quê? O perdão. Quando nós não alcançamos esse sentimento, aí nós enfrentamos os decretos de Kitavô. Isso começa no dia 17 de Tamuz, 9 de Ave, depois vem Narno, Elu, as constelações de que os rabinos interpretam de todo o aspiral do ciclo do ano. Ciclo de 24 horas, 7 dias da semana, dos 29 dias do mês, dos 360 dias do calendário hebraico. Todos os ciclos que se montam e remontam, em que nós enfrentamos os altos e baixos, e que desses altos e baixos, pessoal, prestem bem atenção. Quando não encontra absolvição, o que nós enfrentamos? Os maus decretos. Quando os profetas vêm falar para consolar a mulher, que é Jerusalém, os seus filhos que foram desolados, que foram expulsos, ele está falando para alguém de que já pagou pelo que devia. Quando não há o arrependimento, quando nós não nos reencontramos, nós enfrentamos os decretos ruins. Estão entendendo ou não? Quando teu filho, conhecidamente, ele fez alguma coisa ruim, em que você não encontrou o arrependimento dele, você precisa consertar o caráter dele, não precisa? Para que ele não se torne um bandido, um psicopata. Não precisa fazer essas correções de caráter, de personalidade? E quando isso não surge dele, os pais precisam traçar a correção para que ele consiga ser forçado a pensar no que fez e nas consequências do que fez. Correto? Então, o Kitavô, as 98, as 49 maus decretos, vamos falar assim, eles estão destinados no momento em que não há, da nossa parte, uma sensibilidade para se arrepender. E obter esse perdão através de um reconhecimento. Porque o tribunal celeste que vai ser instalado no dia 1º de Tishri, ele só vai ter a eficiência, ele tem a eficiência, na verdade. Mas os decretos positivos, ele vem quando nós mesmos julgamos isso. Entendeu? Não é o Shemuel julgando o João. É o Shemuel julgando o Shemuel.
É eu que tenho que enfrentar. O João enfrenta o que é dele. E o João enfrenta. E nós enfrentamos no coletivo. E quando não há esse reconhecimento, nós não saímos sem pagar. Nós não saímos sem pagar. Ninguém sai sem pagar. É isso a justiça. A severidade ela vem quando nós mesmos não aplicamos, ela é aplicada por outro. É igual a mãe que disse para o policial: eu bati no meu filho do portão para dentro, para que você não bata nele do portão para fora. Então, quando isso não é feito de dentro para fora, ele é feito de fora para dentro. Mas ninguém sai sem pagar. Ou é a bênção ou é a maldição. Com o que você quer pagar? Com Pix ou no DOC? Entendeu? Mas todo mundo paga. Todos pagam. Então, a oportunidade que temos de Rosh Hashanah é que conscientemente nós chegamos com essa avaliação e falo: tribunal, o Shemuel foi canalha nisso. Reconhecidamente, tenho disposição de mudar isso. Mas mais ou menos isso. Eu não preciso de que outro faça por mim. E quando eu não faço, alguém vai fazer. O Yetzer Hará e o Yetzer Tov, ele vai estar lá nesse julgamento. As nossas boas ações, as nossas más ações. Como que vamos conciliar a balança? Como que vamos fazer as devidas compensações? O Danilo trouxe uma informação importante, a de Sedaká. Uma coisa que anula os maus decretos. Torá, Sedaká, Torá, Tefilat, Sedaká. Então essas três ações, elas anulam o mau decreto. A história bíblica diz de um rei judeu que tinha a determinação de morrer em 15 dias. E o profeta visitou para informá-lo: prepara a tua cama. Esse rei chorou com tanta amargura. No tempo em que o profeta saía pelo portão, Deus pediu que ele voltasse. O que o profeta trouxe de diferente para ele? Que foi prolongado 15 anos. Entendeu? Tefilá, Torá, Tzedaká anulam o mau decreto. Então é isso, pessoal. Vamos chegar para Rosh Hashanah, para o Ano Novo Judaico, em posse das informações de Netzavim, com a consciência de que ninguém melhor do que você mesmo para fazer o balanço. Para fazer o balanço e nos prepararmos. Porque o caráter e a semelhança de Torá, ela é feita de dentro para fora. E quando não, isso vem de forma externa. E alcançamos bons decretos com saúde, com Parnassá, com sucesso. Nós alcançamos longevidade de vida, unidade, proteção. E nós somos a geração privilegiada que estamos testemunhando e que vivemos num período em que esse retorno está acontecendo de todas as almas judaicas, de todas as pessoas que têm a centelha divina. A criação do Estado de Israel, ela está na palavra irônica de Ben-Gurion, que declarou a criação do Estado de Israel. Ele falou que quem não acredita em milagres não é realista. Quem não acredita em milagres não é realista. Yitzhak nasceu no dia de Rosh Hashanah. Nascimento de Isaac. E o que os céus tinham decretado para Sara e para Abraham? De que a natureza, eles não poderiam ter um filho. E de que o próprio Abraham tinha desistido disso. Os anjos que visitaram a Abraham, no dia
de Yom Hazikaron, o dia da quebra dos maus decretos. O anjo falou e Sara riu porque ela não acreditou. Você estará segurando um bebê. Os decretos da natureza foram quebrados. Quando Hana, no dia da festividade, chorou diante do profeta, diante do Cohen Eli HaKohen, o sumo sacerdote, que a confundiu como quem estava embriagada, ela não poderia ter filhos. Ela era humilhada pelas outras esposas de Elcana. Então, ele disse: seja feito aquilo que você pediu a Deus. Essa semana eu ouvi uma brahá, eu recebi uma brahá que eu nunca tinha recebido na vida, de alguém que no telefone falou: Shemuel, que Deus atenda a todas as tuas orações. Eu nunca tinha ouvido isso antes. Isso vale dizer de que os decretos de que eu preciso, eu dependo de que eu peça a Deus. E se essas orações não forem feitas, de que forma eu poderei fazer esses concertos? E Hana foi a que rezou no dia de Rosh Hashanah, no dia de Yom Hazikaron, e o profeta disse: vá e que seja feito o que você pediu. E Hana foi mãe de filhos, do qual o primeiro foi Shemuel Hanavi, o profeta Samuel. E é isso. Nós mudamos, nós conseguimos, e todas as ferramentas e as condições estão ao nosso favor. E nós somos esses de quem disse Ben Gurion: quem não acredita em milagre não é realista. É a hora de acreditar nas mudanças, porque em Rosh Hashanah, quem está em cima pode descer, e quem está embaixo vai subir. Quem tem perspectiva de ter longevidade de vida pode não chegar no próximo ciclo. E quem pensa que está morrendo vai ter longevidade de vida. É essas mudanças que são decretadas como decretos positivos, como decretos negativos. Quem tem saúde, quem tem prosperidade, quem tem paz, quem vai ter sossego, quem vai ter aflição. São essas mudanças, né, que nós buscamos. E se as coisas não foram fáceis para você nesse ano, se houve dificuldade nesse ano, reze, é agora. É hora de mudarmos. É a oportunidade, porque Ani ledodi vedodili. Eu sou do meu amado e o meu amado é para mim. O mês de Tishri é o período em que a presença divina está muito mais próximo da humanidade. Muito mais próximo do que nós pensamos. E é agora que as nossas orações têm efeitos. Mesmo aquilo em que a natureza decretou contra, a medicina, os credores, não é um tribunal de exceção, não é um tribunal partidário, é a de Tzedakah, é a justiça que Deus faz. E se você vem pagando a conta a longo tempo, como diz o profeta Jeremias, nós pagamos mais do que nós devíamos. Então é o momento de ter a recompensa, de ter o consolo e de ter as inversões de todos os decretos que todos vocês que estão aqui e que todos que estão nos acompanhando pelas transmissões
que possam ser inscritos, que possam ser selados no livro das boas sentenças, no livro da boa fama, que sejam inscritos no livro da vida, para um ano bom, para um ano doce, para um ano suave, e que a coletividade dessa comunidade possa testemunhar momentos grandiosos, não só conosco, mas com aqueles que também não estão aqui hoje. Os juízes, os anciãos, os policiais, os homens, as mulheres, as crianças, o rachador da tua lenha, o tirador da tua água, todos, e também aqueles que não estão aqui hoje, que todos possamos testemunhar momentos dos milagres, de que só não acredita quem não é realista. Ele é um milagre. Você é um milagre. Somos sobreviventes da Inquisição, somos sobreviventes do Holocausto. Os nossos filhos resistiu a todas as tentativas. E nós estamos aqui hoje. Isso é um milagre. Isso é um milagre.